sou Priscila, idealizadora desse canal para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. Eu venho desenvolvendo uma série de vídeos que falam sobre comportamentos que têm em sua base a conduta machista. E nesses comportamentos, entre o gaslighting, ghosting, love bombing, o problema aqui é generalizar comportamentos masculinos. Quando falamos em homens atípicos, nós teremos evidências de comportamentos diferentes. Se estamos falando de uma condição que se encaixa dentro do espectro autista, estamos também falando de uma condição que está ligada ao neuroaprendizado. Os nossos comportamentos, eles são aprendidos através de espelhamento. Isso é uma habilidade de cérebros típicos, ou seja, cérebros considerados normais. Um cérebro atípico tem dificuldade para aprender através do espelhamento de outros comportamentos. Para falarmos das novas formas de se relacionar, a gente precisa falar da forma convencionalmente aceita de se relacionar, a qual chamamos de monogamia. A monogamia, ela se tornou um microsistema de um sistema maior, ou seja, é a representação do sistema patriarcal que rege toda uma sociedade coletiva, só que de um modo micro. Então, para que homens continuem aderindo ao patriarcado, é necessário que seja dado a ele família. Esta família se torna o seu sistema, onde ele é o governante, onde ele é a excelência máxima, né, de poder, de controle, de administração. Então, é ensinado isso ao homem. Para que ele assuma este papel de ser, então, o dono, né, de um sistema menor, ou seja, de um espelhamento do grande sistema na sua própria casa, na sua própria propriedade, ele precisa cumprir determinados papéis. Ele precisa desenvolver determinadas condutas. Para isso é formado o gênero masculino, que nada tem a ver com o gênero biológico. Então, o fato de um homem ter nascido com pênis não o faz homem. Ele só será um homem caso ele desempenhe um papel masculino previamente estudado para a época dele, para a sociedade que ele vive. Então, hoje, um homem na sociedade atual brasileira, por exemplo, deve ter determinados comportamentos para ser considerado homem. Se ele tem comportamentos que não fazem parte desse escopo, ele é um homem diverso, ou um homem atípico, ou um homem que vai sofrer de alguma forma um isolamento, uma separação da sociedade. E isso vai se aplicar também ao autista. É algo que é ensinado. Então, é ensinado ao homem, assim que nasce com uma genitália masculina, que para que ele desempenhe um bom papel na sociedade, ele precisa se comportar de determinada forma, porque é isso que vai fazer dele um bom proprietário dos seus bens, daquilo que ele vai conquistar, né? Sejam os bens físicos ou os bens humanos, como por exemplo, um relacionamento. Para as mulheres é definido então um outro papel, que é um papel de gênero feminino, e ela precisa concordar em ser então a pessoa que vai dar essa estrutura para o homem, e precisa concordar que ela também será identificada como um bem, como aquela que vai auxiliá-lo, né, a se sentir o proprietário. Mulheres são ensinadas desde pequenas que o relacionamento é algo que pode lhe trazer estabilidade, por exemplo. Estabilidade, segurança. Então, ela também precisa desempenhar determinados papéis. E são listados o que é que faz uma mulher ser interessante, ou seja, ela fazer bem o seu papel de gênero para que ela seja escolhida por um homem,
e integrar a lista de propriedades privadas que este homem tem. Assim, ela se sente dentro de um sistema micro, mas ainda assim um sistema. E é por isso, pelo fato de ser a família um microsistema de um sistema maior, é que essa ideia continua se reproduzindo. O casamento, então, ele faz parte desse microsistema, porque é através do casamento que vai se gerar uma família que vai se tornar um microsistema onde este homem será, então, o administrador. Para se formar um casamento, é necessário que haja também atitudes pré-determinadas e um escalonamento de atitudes. Então, conhecer uma pessoa, namorar, noivar, casar, ter filhos, envelhecer juntos, ficar juntos até que a morte os separe. Ou seja, não é correto, dentro deste conceito do casamento, que se separem antes disso, mesmo porque existe uma construção envolvida, né? Enquanto que o homem está se preparando para construir os bens que farão parte do seu sistema particular, a mulher está se preparando para ajudar o homem a conquistar os bens que farão parte desse sistema. Para isso surge o romantismo. É o romantismo que vai dar um ar de sonho, de expectativa. Essa expectativa, ela pode tomar ambos os lados, por mais que se diga que a expectativa, o romantismo, vem muito mais da mulher, que ela tem talvez uma mente mais fértil para sonhar. Não, isso também vem do papel de gênero. A mulher é colocada numa posição de ter esperança, ter motivação e motivar também o seu homem. Então ela acalma os ânimos, ela acalma o clima da casa, ela acalma as crianças, para que o sonho não se despedace, para que a própria realidade do relacionamento não caia por terra e alguém queira desistir antes que a morte os separe. Para que então a monogamia, que é o encontro entre duas pessoas com exclusividade sexual também, mas não só isso, mas com exclusividade de objetivos, que tenham em comum objetivos e alvos de uma construção de um pequeno sistema, ou seja, um sistema particular e íntimo deles. O pequeno sistema alimenta o sistema maior. Cada homem e cada mulher que se relacionam com o intuito de construir um objetivo juntos precisam trabalhar e investir neste objetivo. Ao trabalhar, eles terão como o dinheiro para fazer a troca pelos bens que eles querem investir. Então, a construção de uma casa, adquirir carros, adquirir depois uma casa de praia, uma casa no interior, pagar a faculdade dos filhos. Então, o trabalho vai fazer com que ele traga esse dinheiro para casa. Ou ela também, né, para que ela traga esse dinheiro para casa, se pensando em uma época em que os dois trabalham justamente porque esse sonho, esse objetivo fica cada vez mais caro, né? Então, alimenta o próprio sistema essas duas pessoas terem sonhos juntos. Eles precisam prestar serviços, seja ele intelectual ou braçal, são pagos por isso. Este dinheiro, essa receita que os dois fazem, são investidas nesse objetivo, ou seja, eles precisam voltar este dinheiro para o mercado para poder então acumular bens ou acumular experiências que precisam ser pagas, e isso faz o sistema girar. Então, é necessário para o sistema maior coletivo que haja sonhos para serem cumpridos, para serem buscados, para serem planejados
para que ele continue girando. E o romantismo faz com que as pessoas enxerguem a vida como a realização de um sonho. Tem um apelo de segurança e estabilidade. E essa segurança e estabilidade, ela precisa ter como base a confiança de que duas pessoas estão unidas para fazer esse sistema funcionar. Quando existe essa ideia de que duas pessoas estão unidas para fazer esse sistema funcionar, também existe a ideia de que se houver distrações, ou seja, se houver outros objetivos em paralelo ou individuais, é possível que esse objetivo maior, que é um sistema familiar, ele sofra alterações. Ele demore para acontecer, ou ele saia meio que nas coxas, né? É necessário que esteja focado naquele objetivo da constituição familiar. É necessário. Então, bom se deixar de ter sonhos individuais. Vai se deixar de ter sonhos que levem a outros rumos que não seja exatamente a constituição de uma família. No gênero feminino já é constituído uma educação para que ela se desapegue de sonhos individuais para viver os sonhos do sistema familiar que ela está construindo. Então, mulheres são preparadas para isso desde criança. Isso, ela estará segura, ela será cuidada de alguma forma, mas ele também tem objetivos individuais. E é permitido ao homem que ame, por exemplo, o dinheiro, que ele ame, por exemplo, o status social. A mulher é ensinado e permitido que ela ame o seu homem, que ela ame o sistema que ele criou para eles, ou seja, a família. E que se ela amar outros temas que são individuais e que podem, inclusive, contrastar ou rivalizar com o sistema familiar, ela deve abdicar desse desejo. Caso ela não abdique desse desejo, ela pode inclusive ser considerada louca. E a medicina então tratou os desejos individuais da mulher como sintomas de um desvio patológico, de um desvio de saúde mental. Através deste tratamento dos desejos individuais femininos, nós fomos ficando marcadas, porque estávamos nos sentindo ameaçadas durante gerações. Que qualquer desejo que fosse contrário ou que rivalizasse com os desejos masculinos do parceiro, do pai, do irmão, porque a mulher sendo uma propriedade, ela poderia ser uma propriedade que era passada do pai para o marido, ou até mesmo do pai para o irmão, do irmão para o marido, e não sendo considerada um ser que tinha vontades próprias. Então, ter vontades próprias para depois ser lobotomizada, por exemplo, que é o que aconteceu com muitas mulheres, né, dentro de hospitais psiquiátricos, porque não concordavam com o homem, por exemplo, ou porque não tinha uma certa frequência sexual, ou porque tinha uma certa frequência sexual que era acima daquilo que o homem queria lhe dar. Mulheres perderam a sua capacidade de raciocínio, perderam a sua personalidade dentro de hospitais psiquiátricos. E isso é um assunto que me toca muito. Já falei sobre a minha história com saúde mental e psiquiatria em outro vídeo. Então, tirar a autonomia feminina teve um grande aliado na medicina. Vem mudando? Está completamente satisfatório? Não, não está. Não está, né? Então, só o fato de termos aí uma luta antimanicomial não é o suficiente, porque isso ainda acontece dentro dos consultórios clínicos e psiquiátricos particulares. Isso ainda acontece. Isso acontece dentro dos consultórios ginecológicos.
entende? Então, a mentalidade, ela ainda está em mudança, mas não chega nem perto do que é necessário para que a nossa saúde mental, ou seja, a saúde mental do gênero feminino, seja considerado tão importante quanto do gênero masculino. Mas isso não é algo que atinge só as mulheres. A própria saúde mental do homem está em risco quando ele tem que cumprir todos esses papéis para ter todos os benefícios que a sociedade patriarcal lhe prometeu. Porque muitas vezes o homem também não se encaixa dentro desses requisitos. E é para ele uma violência com a própria essência ter que ter determinadas posturas, determinados comportamentos. Ele aprende a ter prazer nesses comportamentos, ele aprende a ter um ganho nesses comportamentos, mas não significa que ele não veja isso como algo antinatural. E da somatória destas obrigações enquanto gênero feminino, gênero masculino, e do estresse e dos sintomas, aí sim, desenvolvidos por essas obrigações de desempenhar determinados papéis na sociedade, acabam vindo sintomas que são realmente patológicos, né? Como depressão, como burnout, como a ideação de exterminar a própria vida, né? O desencaixe social, ou então o fato de nunca alcançar aquilo que foi tão prometido, caso esses dois gêneros desempenhassem muito bem o seu papel. Então, a monogamia lhes deu uma cartilha. Caso duas pessoas se unam para desempenhar esse papel, é algo lógico. Vocês chegarão a uma sensação de estabilidade, de conforto, de tranquilidade, mas para isso é necessário acreditar. É necessário acreditar que a união de duas pessoas com uma fidelidade ao objetivo, com uma fidelidade de exclusividade sexual e com uma fidelidade de que estarão juntos até que a morte os separe, vai se mostrando impossível de realizar. Então, muitos dessas promessas são apoiadas no sonho, no desejo de que algo seja possível. Talvez não o sonho total, talvez um pouco dele. Então, vai se diminuindo as expectativas e aceitando o que dá, o que tem. Se encaixando mais uma vez. Para isso, há adaptações no comportamento e nos papéis que a gente desenvolve, tanto homens quanto mulheres. Até que a gente comece a olhar para as adaptações também e verificar que nem assim está funcionando. E os questionamentos começam a vir. O que é que não funciona? E o porquê que toda vez que um desejo foge à norma, à regra, é considerado um desvio. É necessário que a gente entenda dessa forma, que o diferente tem que ser categorizado para que ele exista, para que ele seja tratado, e a tratamento, entenda-se, para que ele seja dizimado, para que ele seja medicado, para que ele seja de alguma forma destinado a um local fora da sociedade, a um local onde ele poderá ser enclausurado por ser diferente e assim não atrapalhe um sistema maior. O autista nasce diferente.
E ele pode apresentar essa diferença em várias fases da sua vida, mas ele também apresenta essa diferença em 3 graus, que é a necessidade que ele tem de fazer uma ponte entre o próprio eu e os relacionamentos, e a sociedade, e o externo. Se ele precisar de pouco suporte, ele pode então receber um direcionamento de como ser um gênero e assim desempenhar. Ele pode ser um gênero feminino, um gênero masculino, e assim se enquadrar na sociedade. Se ele não puder aprender, né, não porque ele não seja inteligente, por mais que alguns autistas também tenham deficiência intelectual, mas porque autistas têm uma sensibilidade maior a estímulos externos. Então, uma sensibilidade sensorial. Esta sensibilidade vai determinar o quanto que ele consegue reagir e interagir com os ambientes. E se for utilizado uma sensibilidade, se for utilizado estímulos que agridem a sua sensibilidade sensorial, e cada autista tem a sua sensibilidade, ele pode criar uma resistência ao aprendizado. Não porque ele não tenha capacidade de aprender, mas porque a sensibilidade ao determinado estímulo que é colocado na educação faz com que ele se retraia. Ou, de alguma forma, ele tenha que regular. Então, primeiro ele precisa aprender sobre ele, sobre se regular, e não como se encaixar na sociedade. Então, a construção de gênero em um autista tem outras regras. Ela precisa ser aplicada de outras formas. O que nos dá a sorte de, ao encontrarmos um autista adulto, estarmos nos relacionando com uma pessoa que teve dificuldade para aprender sobre o machismo. Ele só terá tido o aprendizado fidedigno do machismo se o machismo tivesse sido educado com uma sensibilidade sensorial. Só se ele tivesse sido passado a ele como se ele estivesse fazendo um bonsai num jardim. Mas uma das características do machismo é a agressividade. É a força, é o impor comportamentos e controlar. A manutenção do machismo é o controle do comportamento através da agressividade. Então, as chances de um autista adulto não ter aprendido o machismo são grandiosas. E isso nos traz um benefício no relacionamento. Qual que é o risco agora? O risco para você, mulher, é identificar se este homem com quem você se relaciona é realmente atípico e, portanto, ele tem o benefício de não ter aprendido sobre o machismo de uma forma impactante o suficiente para reproduzi-lo. E aí você vê na prática, você sente. Ao conversar, ao se relacionar com essa pessoa, fica muito claro que determinados comportamentos que prejudicam a mulher, que prejudicam outros gêneros, que faz com que a disparidade, o controle, o poder, a manipulação seja a forma de manutenção deste comportamento, você percebe que neste homem estas necessidades não existem. Não existem, porque ele teve dificuldade de aprendê-las. Já que ele não aprende com facilidade através do espelhamento, ele deveria ter sido ensinado através de uma formulação que pudesse passar dos limites que pudesse passar dos seus limites de aprendizado
devido à sua sensibilidade sensorial. Então, chegar até ele, adentrar o seu cérebro e fazer ali caminhos, né, para que se estruturasse esse conhecimento do machismo. Então, a única coisa que a gente precisa se preocupar é: este homem é realmente autista? Porque os diagnósticos estão surgindo não porque os casos estão se multiplicando, como já falei em outro vídeo também, mas porque hoje existem mais acessos, mais formas, mais estudos. Então, aquilo que não era considerado um sintoma desta condição, hoje é considerado. Então, está se mudando os manuais de saúde de transtornos mentais, assim como o manual de saúde, o CID. Então, falei do DSM, mas também falei do CID. Eles estão sendo cada vez mais reforçados com novas informações. Então, sim, vão surgir novos diagnósticos. E dentro desses diagnósticos, ou não diagnósticos, também vão surgir muitos homens se adaptando a utilizar deste tema para poder continuar dá até, porque isso é um risco, Homens típicos que se utilizam de padrões atípicos, ou seja, se informam de como que um autista funciona para se passar por autista, inclusive conseguindo diagnósticos para poder continuar exercendo o seu papel machista. Então, mulher, o que garante a sua segurança dentro de um relacionamento com uma pessoa atípica é: o diagnóstico. É necessário que haja um diagnóstico e com profissionais de confiança. E 2, na convivência com esta pessoa, notou que a convivência te leva de alguma forma a ser submissa, a não ser respeitada, a tentar ser moldada e manipulada, tenha uma crítica, tenha uma visão clara sobre este relacionamento. Porque se for um homem atípico, ele está reproduzindo o machismo e talvez não valha a pena você estar nessa relação. Se for um homem típico, se passando por autista, estiver reproduzindo o machismo, ele não vale um lugar na sua vida. E você não é a responsável por modificar esses comportamentos neste homem. Você é responsável por modificar esses comportamentos em você. Quando você deseja que uma relação monogâmica, ou seja, a relação entre você e uma outra pessoa, que cumpre um sonho que foi imposto a vocês desde que nasceram. E sendo considerado o único, acredito que o problema maior da monogamia é esse. É ser considerado o único modo, o único caminho, a única forma de ter estabilidade, segurança, amor, de construir coisas juntos, de ficar com outra pessoa. Então, as não monogamias vêm na contramão de uma única forma de se relacionar. Existem outras formas de se relacionar, assim como existem outros seres com outros cérebros que se relacionam de formas muito únicas. A monogamia é um dos pilares do patriarcado. Você querer ficar exclusivamente com uma pessoa e construir sonhos com ela não é um problema. Não é um problema.
Você querer estar com uma pessoa e construir sonhos com ela, porque isso é considerado normal e aceitável, é um problema. E se toda vez que você pensar em ter um relacionamento em um formato diferente com esta pessoa ou com outras pessoas, e você se sentir com medo de ser demonizada, de ser considerada louca, diferente, de ser de alguma forma coagida a se corrigir, saiba que isso foi plantado na nossa história. Então você não está sozinha. Todas nós passamos por esse medo. E todas nós desenvolvemos algum tipo de enfrentamento também. É necessário lembrar que não adianta só culparmos o patriarcado, o machismo, a monogamia, se existe em nós o desejo. Se existe o desejo, nós precisamos desenvolver as formas. E nós temos, inclusive, os apoiadores no masculino. E ao nos encontrarmos e ao nos apoiarmos, nós também podemos descobrir outras formas mais saudáveis de nos relacionarmos que não nos apague, que não apague a nossa individualidade, para que ascenda um sistema coletivo que precisa sobreviver. Nós precisamos sobreviver. Somos nós que precisamos sobreviver. E podemos, inclusive, contar uns com os outros. Assim que nós entendermos que algumas diferenças são agregadoras. Agregadoras. E não dissociativas. E não separativistas. Eu acredito que logicamente, que se deixar eu vou longe com essa dissertação sobre a monogamia, mas eu fui fazendo vínculos entre os papéis de gênero, o papel do homem dentro de uma sociedade, o que foi prometido a ele também. Para que a sociedade se sustente, ele precisa ter um desejo de criar um sistema familiar. E para criar esse sistema familiar, ele precisa desempenhar um papel. E para que ele desempenhe esse papel, a mulher precisa desempenhar outro papel. E isso só pode existir se existir um padrão de se relacionar. Esse padrão de se relacionar se chama monogamia. Então, uma exclusividade onde um coloca todas as expectativas sobre o outro, em que em algum momento esses dois podem chegar à conclusão de que não conseguem dar conta dessas expectativas todas, porque elas são irreais, mas elas precisam continuar existindo, porque ao ter expectativas você sai para consumir, sai para trabalhar, para pagar o que consumiu, e o sistema continua existindo. Ele precisa que você sonhe que a monogamia é a única alternativa. É a melhor, a mais saudável, mas de preferência a única. Mas a era dos estudos sobre a não monogamia chegou. Já tem sido falado, muito falado, mas é necessário também que seja vivenciado. E para ser vivenciado, vamos precisar tirar o romantismo das não monogamias. Ou as não monogamias se tornarão um braço do controle patriarcal. Já está acontecendo. E isso eu vou abordar no próximo vídeo. O perigo das não monogamias estarem se tornando uma nova regra. E regras geralmente fazem a distinção entre o que é certo e errado, entre o que é normal e diferente, entre o que pode e o que não pode, e entre gêneros. Dualidade, polaridade, oposição.
Eu espero que esse vídeo tenha dado certo. Até eu fiquei na dúvida. Mas ainda tenho outros vídeos para desenvolver. E eu agradeceria muito se tivesse alguma participação aqui para que a gente continue um assunto que é tão importante e que tem tanto impacto nas nossas vidas e nas nossas saúdes mentais, emocionais, sociais, fisiológicas e com certeza relacionais. Vai dar certo, vai dar certo. Até o próximo.